He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Podem sentar. É uma grande oportunidade voltar esta noite e grande bênção para mim vir e lhes falar sobre o nosso Senhor Jesus, que a maioria de vocês conhece, estou certo. Ou espero que sim, no perdão dos seus pecados e através da graça dele para com vocês. E que ele lhes conceda esta noite mais da sua graça, que ao sairmos daqui, digamos como os que vinham de Emaús, nosso coração ardia em nós enquanto nos falava pelo caminho. Agora, a cada manhã, creio que tem relações públicas como ele. O Senhor veio aqui, está ensinando uma aula, como que respondendo perguntas e falando da Escritura. É aqui neste edifício mesmo, de manhã. E se alguém estiver livre e alguns ministros ou tais que queiram visitar, ora, qualquer um é bem-vindo. E o irmão Vail é um professor bem profundo. De fato, ele tem boa instrução. E então, eu disse o outro dia que eu queria ter instrução. Tenho de usar parábolas como alternativa para explicar, sabe? Não tenho instrução suficiente para explicar, mas de uma forma ou de outra, o Senhor me ajuda a transmitir. E assim, me lembro que certa vez houve um homem na Escritura, seu nome era João e seu pai era sacerdote. Em geral, eles seguiam o que o pai fazia, mas, na verdade, ele tinha uma mensagem, era a de anunciar o Messias. E agora, se ele fosse à escola de seu pai, diriam, agora você conhece o estimado irmão fulano de tal? Esse é o Messias. Quase o convenceriam. Então, vejam, ele não frequentava nenhuma escola desse tipo. Ele foi para o deserto onde aprendeu com Deus. Notaram as mensagens que vinham dele? Ele nunca teve instrução. Foi com 9 anos, voltou com 30. Pregou 6 meses e foi executado. Agora vemos que ele disse, como os fariseus que foram e os saduceus, e ele disse, ó geração de cobras, era o que ele via no deserto. Cobras, algo que é sujo e grudento e enganador, está vendo? Agora alguém pode ter dito, ora, seu sujeitinho inconveniente, ou algo assim. Mas vejam, ele não conhecia palavras para usar. Então ele disse, raça de cobras, era o que ele via no deserto. Disse, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer que pertencemos a isto e pertencemos àquilo, porque mesmo destas pedras Deus pode, o que ele havia visto, suscitar filhos a Abraão. E está posto o machado à raiz da árvore. Ele sabia o que fazer com uma árvore ruim. Tudo o que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo, para queimar a lenha ruim.
Vejam, toda a sua mensagem era algo da natureza. Ele seguia seu padrão. As pessoas comuns entendem isso e então eles acham que às vezes pode ser um pouco melhor fazer isso do que todas essas palavras refinadas que as pessoas aprendem na escola. Agora, atrasamos um pouco ontem à noite, por isso estamos tentando liberá-los no horário esta noite, se pudermos. E estou confiante que o Senhor não deixará chover muito esta noite neste telhado de zinco. Assim, creremos e tentaremos servi-lo da melhor forma que sabemos. Agora, fiquemos de pé ao lermos a palavra de Deus, ao lermos agora no livro de Gênesis. E começaremos no capítulo 22 e no versículo 7, lendo o 14 inclusive. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou seu próprio filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não ponhas sobre ele, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Inclinemos a cabeça só um momento e oremos. Nosso Pai Celestial, esta palavra que é Deus, nos diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E agora, Pai, rogamos que nos transmitas o contexto desta leitura, para que aprendamos como nos é dito pela Bíblia, que todas aquelas coisas lá no Antigo Testamento eram exemplos que devemos ver. Para aqueles que obedecem ao chamado de Deus, são abençoados. Aqueles que o recusam, são amaldiçoados. Assim, rogamos, Pai, que tenhamos entendimento esta noite pela revelação, que o Espírito Santo nos revele as coisas que dizem respeito a nós neste dia. Está tudo oculto neste grande mistério de Deus, que assim tem estado desde a fundação do mundo. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero falar sobre o assunto, querendo o Senhor, a partir do pensamento de Jeová Jireh. A palavra significa Deus proverá para si um sacrifício. E estamos falando de Abraão. E isso foi na época em que ele estava esperando um filho prometido. Para entender a verdade autêntica disto, vamos ao passado. E isto foi no capítulo 22. Queremos visitar o passado. Tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais gostaria de me referir, se possível. E quero falar sobre elas, e quero começar com o capítulo 12. Vamos ao passado, descobrir quem é esse personagem Abraão. E agora, como foi que Deus o escolheu? Sabemos que a promessa foi dada a Abraão e a sua semente depois dele. E só por estarmos em Abraão, somos herdeiros com ele, com a promessa. Agora, Abraão tinha semente, e a semente, claro, ele tinha muitas sementes, mas ele tinha uma semente para a qual a promessa era. Ele tinha Ismael, e então depois que Sara morreu, ele se casou com outra mulher e teve 7 filhos além das filhas. E todos são semente de Abraão, mas as sementes de Abraão, mas
A semente era aquela que tinha a promessa. E a semente, na verdade, é a fé de Abraão, que ele tinha na prometida palavra de Deus. Agora, Abraão, vemos ele não aparece até o acharmos aqui por volta do capítulo 12. No capítulo 11 de Gênesis, vemos que seu pai veio da Babilônia. E Abraão era apenas um homem comum, como você, ou eu, ou qualquer outro. E ele estava ficando, em outras palavras, o que acharíamos ser um homem idoso. Ele tinha 75 anos. Havia se casado com sua meia-irmã. O nome dela era Sara. E seu nome, então, claro, não era Abraão, era Abrão. E o dela era Sarai. Assim, vemos que ela era 10 anos mais nova que ele, tendo 65 e ele 75 anos. Talvez ele fosse agricultor, morasse lá no Vale do Sinar e levava uma vida comum. Ele de certo saía de dia e pegava sua carne na mata e colhia frutas e vivia esse tipo de vida. Um homem comum, não havia nada de especial nele. Mas um dia Deus o chamou. Foi o que fez a diferença quando Deus fez o chamado. E assim é com qualquer vida. Requer-se Deus. Não é o que você faz, é o que Deus faz, entende? Você diz, busquei a Deus, busquei a Deus. Está enganado. Nenhum homem busca a Deus. Deus busca o homem, entende? Não é você que busca a Deus, é Deus que busca você. Jesus disse, não me escolhestes, mas eu vos escolhi. Está vendo? Assim, ou você foi escolhido antes da fundação do mundo, ou sem dúvida não foi escolhido. Ele veio para redimir esse nome. E todos cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, são os únicos que estarão lá de qualquer modo. Está vendo? Você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi escolhido, então você foi escolhido com ele antes da fundação. E você é, como eu disse ontem à noite, um atributo do pensamento de Deus. Veja, essa é a única forma de você poder ser eterno e a única forma de vida eterna. Só há uma forma de vida eterna, a qual é Deus. Então, só isso. É Ele quem é eterno. Agora, vemos que Abraão tinha esse lugar. E Deus, no Antigo Testamento, criou tipos e sombras para mostrar o que Ele ia fazer. Agora, vemos aqui que Deus falou com ele. E o importante, depois que Deus o chamou, o chamado que Deus fez foi um chamado sobrenatural. Mas ainda assim, isso nunca fez Abraão duvidar em nenhum momento. Ele sempre soube que era Deus. Isso é muito importante. Quando os chamados de Deus são sobrenaturais, não há nada natural. Deus toma o sobrenatural e o opera no natural, mas os chamados de Deus são sobrenaturais. A Bíblia disse, dons e vocações são sem arrependimento. Vejam, está pré-ordenado por Deus. Agora, vemos que nisto, que Abraão foi chamado, ele ouviu a voz de Deus e ele lhe disse algo que era quase totalmente impossível. Tendo 75 anos, sua esposa 65 anos, isso faria com que ela já tivesse passado da menopausa uns 20 anos e habitava com ela desde mocinha. Eles não tinham filhos. E ainda assim, lhe disse que iam ter um bebê. E através desse bebê, o mundo inteiro, todas as nações, seriam abençoadas. Agora, isso é estranho. E Abraão, a Bíblia disse em Romanos capítulo 4, não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu, dando louvor a Deus. Posso imaginar, depois do primeiro mês, claro, Sara, como eu disse, já tinha passado da menopausa. No primeiro mês, posso imaginar que Abraão disse, Sara, como se sente, querida? Sem diferença. Ora, bendito seja Deus, vamos ter o bebê mesmo assim. Vamos tê-lo. Deus disse que vamos. Sara tricotou os sapatinhos e pegou o tecido de fralda e os alfinetes e tudo mais. Se aprontou, aprontando-se para isso, porque ela sabia que ia tê-lo. Deus disse que sim. Entende? O primeiro ano passou. Sente-se diferente, querida? Sem qualquer diferença. Louvado seja Deus. Será um milagre maior agora do que foi da primeira vez. Veja, é um ano depois. Vou tê-lo mesmo assim, porque Deus disse que sim. Resolvido. Deus disse que sim.
Deus disse que sim. 10 anos se passaram. Como se sente agora, querida? Aqui ela está com 75 anos e ele com 85. Agora, poderia imaginar um velho e uma velha assim hoje indo ao hospital e dizendo: doutor, queremos nos preparar. Vamos. Deus pede que você acredite em algumas das coisas mais ridículas, mas Ele sempre faz dar certo. Deus, uma pessoa que crê em Deus, com certeza, age como louca para o mundo. Dá para imaginar Moisés, treinado em toda a sabedoria dos egípcios, chefe do exército, dos exércitos do Egito. No entanto, levou 40 anos para ele treinar para isso, e Deus levou 40 anos para tirar esse aprendizado dele. O mesmo tempo que levou para o mundo pôr nele. 40 anos mais, ele o treinou tirando toda a instrução, teologia dele, e se encontrou com ele deserto adentro, e aprendeu mais sobre Deus em 5 minutos na presença de Deus do que em 40 anos com os livros. Isso mesmo. Não se conhece a Deus por instrução. Conhece-se por fé. E Deus falou com ele no sobrenatural. E que coisa ridícula, às vezes, Deus nos faz fazer. Dá para imaginar um ancião de 80 anos fugindo, um profeta fugindo de Deus, e na presença de Deus por 5 minutos. Na manhã seguinte, dá para imaginar um velho com barba longa, assim, sua careca brilhando, uma vara torta na mão, sua esposa montada numa mula com um filhinho no colo. Estrada abaixo. Aonde vai Moisés? Vou ao Egito tomar o controle. Vejam, tomar o controle. Uma invasão de um homem só. Parece ridículo, mas o fato foi que ele fez isso, porque Deus disse que sim. Isso basta. Quando Deus diz que é isso mesmo. É isso. Se Deus fez a promessa, confie de alma. Se você pode crer nisso, confie de... Se não crer, fique longe. Irá prejudicá-lo. Mas se crer e com isso permanecer, isso o levará à vitória com toda certeza. Agora vemos que Abraão não duvidou da promessa de Deus. E quando ele tinha 100 anos e ela tinha 90, posso ouvi-lo. Mal consegue falar agora. Ele está ficando tão velho e fraco. Bem, Sara, querida, como se sente? Bem, querido, não me sinto diferente. Aleluia, nós vamos tê-lo mesmo assim. Deus disse que sim, é só isso. Deus deu a promessa. Ele disse que estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. E agora, nós nos chamamos de semente de Abraão, sua semente real, não a semente de Isaac, a semente real dele, Cristo. E cambaleamos diante de qualquer promessa, discutimos e dizemos que não é assim. E na mente duvidamos disso. Duvido que sejamos a semente de Abraão quando temos esse tipo de pensamento em nós. A semente de Abraão não hesita em nada. Chama coisas que não são como se fossem, porque Deus disse isso. Ele é um criador. Ele pode fazê-lo assim. Ele prometeu e basta. É só isso. Quando Deus diz, isso resolve tudo. Agora lembrem-se, não podia, ele disse... Outra coisa que ele lhe disse para fazer foi para separar-se, então, da sua parentela e de todo o seu povo. Deus, para fazer que um homem ou uma mulher, moço ou moça, o obedeça, eles têm de se separar de toda a incredulidade. Isso mesmo, até se separar totalmente de qualquer coisa contrária a essa palavra e crer nela. Você... Deus requer uma separação total. Que diferença há hoje em nossas escolas que estão enviando ministros? Eles apenas os instruem com todos os tipos de incredulidade e teorias que não são mais escriturísticas do que algum tipo de credo que inventam e então os enviam baseado nisso. Não é para menos que tenhamos criado um monte de Oswalds e Jack Rubys e tais em todo o país. O comunismo está engolindo o país porque temos seminários e pregadores incubados em vez de filhos de Deus, enviados por Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, nascidos pelo fogo, filhos de Abraão que creem que a palavra de Deus é enfaticamente a verdade e nada menos que a verdade, robustos e podem ficar firmes nas promessas diante de qualquer coisa e sustentar que é a verdade, é a palavra de Deus.
Muito bem. Agora ele disse, separa-te de toda a tua parentela, de todo o teu povo, de tudo, e segue-me. Deus não mudou sua maneira. Deus é o Deus imutável. Da forma que Deus faz qualquer coisa uma vez, Ele tem de fazer igual da segunda vez. Lembre-se, quando você puder ver a ação de Deus em qualquer tempo, se um homem estava perdido, e Ele salvou esse homem, segundo certa decisão que Ele tomou, Ele tem de ficar sempre e para sempre com essa mesma decisão. Ele não pode mudá-la, está vendo? Ele é infinito. Somos finitos. Posso ter mais conhecimento amanhã do que hoje. Vocês também podem ter mais conhecimento no ano que vem do que neste ano. Vocês têm mais conhecimento este ano do que no ano passado, mas Deus não. Ele é perfeito, infinito. Tudo o que Ele faz é perfeito. Ele não pode tomar uma decisão hoje e tomar outra melhor amanhã. A primeira dele é perfeita. Portanto, pode confiar de alma em qualquer coisa que Ele diga. É a verdade. Deus foi chamado certa vez para tomar uma decisão, como salvar um homem. E a maneira como ele fez isso foi com base no sangue derramado de um inocente no jardim do Éden. E o homem tentou de tudo para salvar o homem por outros meios. Construíram cidades, construíram torres, tiveram organizações, instruções e tudo mais. E tudo isso é um fracasso total. Só há uma forma pela qual Deus salva um homem, que é através do sangue derramado do inocente. Essa é a única forma. Essa foi a primeira decisão de Deus. Ele sempre fica com isso. Se Deus alguma vez curou um homem, baseado naquilo em que Ele o curou, Ele tem de curar o próximo quando chegar a esse ponto. Se não o fizer, Ele agiu errado quando da primeira vez tomou a decisão. Se Ele toma uma decisão, Ele sempre tem de ficar com ela. Se não, então Ele tomou a decisão errada. Está vendo? E quem pode dizer que Deus tomou uma decisão errada? Está vendo? Não poderíamos dizer isso. Assim, Deus tem de permanecer sempre com sua decisão. Então, quando decide, é final. Então ele disse, separa-te de toda a tua parentela, toda a incredulidade que veio lá da Babilônia. A primeira grande organização do mundo foi a Babilônia, quando organizou todas as cidades para prestar homenagem a esta cidade, o tipo exato de todos esses ismos e coisas novas vistas hoje. Se você já leu as duas Babilônias de Islap e tal, e voltar a Gênesis, você verá que Gênesis é o princípio, a semente. Vocês veem todos esses ismos e coisas tais. Bem ali se encontravam. Vejam, os fariseus formais que vieram de lá, daquela mulher com aquelas raízes esquisitas e tal, que vieram nos dias de Jesus. Os fariseus não criam em espírito ou nada mais e importunavam Jesus. Jesus disse, deixai-os. Se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Deixai. Ele continuou pregando e curando os enfermos e realizando milagres e de igual modo. Isso não o deteve porque ele era a palavra. A palavra prossegue, independente do que aconteça. Assim, vemos que essas coisas continuam e, por fim, florescem aqui nos últimos dias. Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, será a mesma coisa. Agora, separação total de toda a incredulidade. Real, He's so real to me. Oh, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer.
Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.